Então tu és a favor do desarmamento. Olha, eu acho assim que o problema é quando tu fala que tu é a favor de desarmamento ou a favor do armamento, tu fica numa posição muito estanque, sabe? O armamento ele é necessário porque quem é habilitado para usar, por quem faz teste psicológico para usar o armamento, né? A gente não pode cair nessa balela, Mas o cidadão de bem? Pois é, nessa visão bolsonarística que a arma não está na mão do cidadão, está na mão do bandido. Eu não quero arma. Eu sou cidadão e não quero arma. Se eu entrar no teu carro e tu me dissesse assim, Fernando Marco, tem uma arma no meu porta-luva, eu não vou me sentir seguro. Eu não quero saber de arma. Agora, se tu é um policial, se tu é um delegado de polícia, ou até que nem tem um projeto de lei agora que permite ao advogado ter porte de arma. Existe a presunção, certo? Aquela que tu tem um controle psicológico, uma qualificação técnica para a utilização dela. Exatamente. Né? Esse é o discurso, né? E, por exemplo, eu tenho amigos que têm arma. Cara, tu tem arma em casa? Tenho arma, tenho porte, tenho tudo. E a arma tá lá no cofre. Porque eu tenho criança em casa, sabe? Eu tenho um uso racional da minha arma. Então, nesse sentido, tudo bem. Mas será que todas as pessoas têm essa perspectiva de uso de armas? Ou todo cidadão começa a andar armado, eu carrego uma arma no porta-luvas. Será que o cara, quando me assaltar, ele vai levar essa arma? Que uso ele vai fazer dessa arma? Né? Então, são essas questões. Ou até mesmo a própria briga de trânsito, né? Uma briga de trânsito, que daqui a pouco um cara me dá uma fechada, eu pego, meu se jaguara, sem vergonha, pego a arma, vou lá dar um tiro, ou o cara me dá um tiro, sabe? Ou a pessoa que tem tendências suicidas. Tá, mas agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Não é o desarmamento não é uma forma de fazer com que a população seja um cordeirinho do Estado? Bom, assim, ó... tu, um revolucionário que eu sei que tu é. Nos estatutos do Partido Socialista de 1902 previa lá o armamento geral do povo. Então, assim, ó... e aí tem aquela outra frase que diz o seguinte, olho por olho e o mundo ficará cego, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão Porque a maioria da população não quer justiça, quer vingança, sabe? Trata do caso, por exemplo, do pedófilo. Esse jaguar, a castração química, que é o que os seguidores da seita do Bolsonaro pregam muito, né? Castração química, aquela coisa toda. O cara que é pedófilo, ele vai continuar o comportamento de pedofilia. A seita política ou religiosa? Sendo castrado ou não, dos dois lados, tanto os políticos. E isso é uma coisa também apavorante, né? É que o problema quando se fala do Bolsonaro, é que quanto mais bate, mais cresce, tu entende? Verdade. Agora eu fico apavorado com Marcha de Jesus e o pessoal com faixa do Bolsonaro, tu entende? Ou aquelas faixas de liberdade já... Intervenção militar, é uma coisa, sabe... eu fiz as vezes de repórter há 2 semanas atrás aqui na BR-116, o pessoal com cartaz de intervenção militar já levando bomba da polícia. Então é uma coisa absurda, né? Depois me explicaram que aquilo ali era justamente para quando os militares vissem intervenção militar não jogar bomba, né? Era uma espécie de proteção. Isso é ridículo, sabe? Até porque quem vai com uma faixa de intervenção militar tem que ter consciência que num regime militar ele não vai ter opinião. Ele não vai poder portar faixa nenhuma de nada. E a gente sabe que todo poder emana do povo. Então ele está legitimando também, né, um golpe. Mesmo como uma estratégia para não ser atacado. Mas ele está legitimando uma estratégia para ser atacado violentamente pelos próximos 30 anos e uma geração inteira. Com certeza. Se viesse uma intervenção militar nos moldes do golpe militar de 64, né? Se fosse assim, tudo bem, né? A história do Geisel agora, que foi descoberto que o Geisel também mandou, né? Permitiu que pessoas fossem mortas, né? Então... Mas a gente pode ficar tranquilo com a declaração do general que disse que ninguém pensa em intervenção militar nas Forças Armadas. Eu acho assim, ó, dentro do Exército, eu acho que o alto escalão, se bem que nessa pantomima que está aí, nessa desinformação, nesse cenário que está aí, tudo é possível, tu entende? A gente sabe que tem outros interesses, tem interesses econômicos, né? E aí tu volta naquela questão, por exemplo, do candidato a vereador, tá? E o sistema eleitoral do mundo.
e a crise que a gente tem, inclusive, naquele sistema proposto pelo Montesquieu, que funciona até hoje, mesmo na Coreia do Norte, mesmo nos países lá ditatoriais, são 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Tá? Tem, oficiais, né? Cuba tem os 3 poderes, né? A Alemanha do Hitler tinha os 3 poderes. O Kelsen era um que dizia, olha, aquilo lá é uma barbárie, uma coisa horrível. Estava lá nos Estados Unidos exilado, contrário à visão do Hitler, mas o próprio Kelsen admitia que aquilo lá constitucionalmente estava correto, corretíssimo. Sim, assim como o período de 64, ele é totalmente constitucional. Correto. Apesar do AI-5, apesar de tudo, exatamente. Apesar da Constituição, né, outorgada e não promulgada, né? O próprio judiciário, né, o próprio OAB na época, né? Enfim. Mas, também quem ia se contrapor, né? Mas assim, ó, voltando à questão do prefeito Fernando Marques de 2020, né? O que pode começar com um xiste, com uma brincadeira, com uma piada. Não, já não é mais piada. Agora. No fundo, assim, ó, nós tivemos vários candidatos aqui em Novo Hamburgo que iniciaram lá com meia dúzia de votos, né, com uma votação baixíssima, e foram indo e se tornaram prefeito de Novo Hamburgo, né. Eu vou citar 2 aqui. José Ayrton dos Santos, eleito prefeito 2 vezes, que foi candidato em 1992 pelo PRN, Partido do Collor, né, e Tarcísio Zimmermann, que em 96 fez 14 mil votos. Né? Que quem ganhou casualmente na época foi o José Ayrton. E aí ele foi indo, daí em 2000 ele não saiu candidato, quem saiu candidato pelo PT foi o Alessio Bloss, e aí depois disso ele foi candidato e assumiu e foi prefeito, né, por 2 mandatos. Agora só para mim. Por um mandato, aliás, que daí o outro assumiu o Luiz. Oi. Só entre nós. Sim. Como é que tu vai conseguir juntar o campo da esquerda aqui da região? Como é que tu vai conseguir fazer uma aglutinação de todos os pares, de todas as lideranças de esquerda em favor da tua candidatura? Mas eu não quero fazer eu não quero fazer eu não quero agregar forças de esquerda para minha candidatura. Eu quero agregar o povo de Novo Hamburgo para minha candidatura. A direita, a esquerda, o centro. Eu quero agregar ecumenicamente o povo de Novo Hamburgo. Os católicos, os evangélicos, os espíritas, os umbandistas, os ateus. Eu quero agregar todas as forças de Novo Hamburgo, os colorados, os gremistas. Eu quero agregar o povo de Novo Hamburgo para lutar para que Novo Hamburgo não seja chamado de capital nacional do passado. Para a gente investir muito mais em pesquisa, em tecnologia, para Novo Hamburgo voltar a ser um polo, mas não um polo de uma cultura só, que é o que todo mundo fala. Mas voltar lá, antigamente, onde Novo Hamburgo fabricava, sim, calçado, mas fabricava instrumentos musicais, fabricava roupas, né? A gente ampliar como essa cultura de Novo Hamburgo. Reindustrializar agora Novo Hamburgo? Olha, quais são as fórmulas que passam nessa Eu sou a cabeça? favor, assim, a gente precisa do quê? A gente precisa de um distrito industrial, a gente precisa de um polo tecnológico, a gente precisa de várias coisas, a gente precisa de uma acima de tudo... A gente tem 2 universidades que podem contribuir muito com a criação tecnológica. Exatamente. A questão produtiva, assim, criativa. A questão de patentes. O Brasil é o único país que não tem patente alguma na área da medicina. E olha a quantidade de reservas biológicas que o Brasil tem, né? E a mesma coisa acontece com o petróleo, né? Aqui no Brasil, porque o Brasil faz detém a única tecnologia no mundo de conseguir extrair mas não petróleo na água, mas não refina. Que é a coisa mais simples que todo mundo faz. Mas é que isso, primeiro, não é tão simples, e segundo... o mundo tem essa tecnologia. Mas a questão é a seguinte, assim, a gente também não pode ver a coisa muito de maneira assim, bairrista, sabe? Eu quero fazer... Pela autossuficiência, não, claro. Também, mas eu quero fazer Novo Hamburgo. Eu quero fazer Novo Hamburgo crescer por esse viés, mas eu quero um Novo Hamburgo conectado com a realidade do mundo, entendeu? Nós estamos a 40 quilômetros de Porto Alegre, tá? A gente tem uma realidade região metropolitana. Então, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu penso na realidade do estado do Rio Grande do Sul, que nós moramos em um estado falido. Aquele bairrismo do Rio Grande, né? A gente tem uma opulência hoje, que é a questão de soja, né? Que é uma realidade, né? O campo, que antigamente era empobrecido, hoje o campo, a zona rural, as cidades mais do interior hoje, principalmente as que trabalham na questão do Alto Uruguai, lá, daquela região lá que planta soja, tem uma riqueza lá, que é uma riqueza, né, incomensurável, mas ao mesmo tempo nós temos uma realidade tributária do estado do Rio Grande do Sul que é deplorável, né? Nós temos uma realidade aqui no Rio Grande do Sul que é essa questão da dívida do Rio Grande do Sul,
da dívida com a União, e tudo isso vai respingando no município de Novo Hamburgo, sabe? Tudo isso vai trazendo esses problemas para cá também, né? A gente tem uma realidade em Novo Hamburgo hoje que uma realidade imobiliária muito triste. Nós temos vários prédios para alugar, sem ter quem alugue. A gente tem muitos negócios hoje em Novo Hamburgo que estão falidos. Muitas pequenas empresas que abriram ali, né, há 2, 3 anos atrás, que hoje estão fechadas. Então, é esse tipo de realidade que a gente precisa trabalhar com quem? Com o conjunto da população. Dos pré-candidatos à presidência da República, qual te agrada mais? Olha, nós temos o caso de um presidente preso, tá? Até agora, com 30 e tantos % de intenção de voto. E os outros, eles estão ali naquele patamar ali de 5%, 3%, 4%, né? Tem um que é o Bolsonaro, 12, que está com 12%, né? A Marina, que está por ali, né? Analisando esse quadro, tá? Não vou analisar nem competência, nem vou dizer assim que os melhores anos os melhores anos assim nos últimos anos, e aí quem votou no Lula e quem não votou no Lula tem que admitir, foi no governo Lula, sabe? Né? Nós tivemos um problema com o governo Dilma, né? Mas qual é o governo que as pessoas lembram mais? O que as pessoas lembram dos governos? Lembram do governo Fernando Henrique, que estabilizou, porque o grande vilão sempre foi o problema da inflação, né? E depois esse período assim, de crescimento econômico, né? Da questão da ascensão social dessa população da periferia que não tinha acesso aos bens de consumo, que iniciou no governo Lula. Onde é que eu acho que o governo Lula pecou? Tá? Primeiro, o controle dos meios de comunicação. Tá? Concessão, por exemplo, para a igreja. Né? Tu tem na TV aberta hoje, metade dos canais da TV aberta eles estão nas mãos de igrejas. Eu acho que isso foi um erro capital. Sabe? Não que não tenha que ter. O Brasil é um país laico, mas que a gente tem liberdade religiosa e tem que ter essa liberdade religiosa. Mas essa liberdade religiosa nessa foi contemplada apenas os evangélicos. Mas você é contra os evangélicos? Eu sou evangélico. Então, para mim é muito tranquilo falar sobre isso, sabe? Eu me converti com 14 anos na igreja do Evangelho Quadrangular. Mas não quer dizer que a gente não tem que fazer uma autocrítica em relação a todo esse processo, né? Mas ao mesmo tempo que eu digo que eu sou evangélico, eu também sou católico, fui batizado na igreja católica. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Papa Francisco, né? E eu tenho um carinho muito grande... É impressionante, né? Com certeza, né? Uma das frases do Papa Francisco que eu acho fantásticas é aquela que ele diz o seguinte: Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós é que cansamos de pedir perdão. E eu acho que esse processo, sabe? Onde todo mundo tem esse afã de julgar, de colocar o dedo na cara do outro, aquele é coxinha, aquele é petralha, aquele é isso, aquele é aquilo, aquele é homofóbico, aquele é gaysista, né? Aquela é feminista. Tu já julga a pessoa e já rotula a pessoa de uma maneira muito desfavorável, que essa pessoa tem que fazer toda uma defesa. Isso é um cansaço muito grande, sabe? Então, assim, hoje, se tu me pedisse uma definição, Fernando Mário, o que tu é? Tu é socialista, tu é marxista, tu é liberal, tu é neoliberal? O que eu ia dizer? Eu sou hamburguense, nascido na Vila Iegra, que poucas pessoas conhecem, tá? Que a Vila Iegra era uma vilinha que tinha aqui no bairro Ouro Branco, que agora só quem é morador há mais de 50 anos por aqui que sabe que a Vila Iegra é aqui nesse lugar. Filho da Dona Silvia. Filho da Dona Silvia e do seu Pedro, que está essa hora deve estar se preparando para fazer um churrasco agora de noite lá no céu. E nascido mesmo na Baiarte, que é outro lugar que ninguém sabe onde é, que é no bairro Liberdade, né? Mas aí aqui também tinha a Vila Fogo, né? Nós tínhamos a Vila Sapo, né? A gente tinha várias vilas aqui no Hamburgo, que é onde nós, os hamburguenses, nos criamos. Então, assim, muita gente diz assim, tem que cuidar com essa história de votar em candidato de fora. Comigo ninguém vai ter problema, eu sou candidato de Novo Hamburgo. Eu não vim de fora, eu sou daqui. Então eu conheço essa terra, conheço essa cidade, eu vivi a minha vida inteira nessa cidade e isso me cacifa para ser prefeito dessa cidade. Mais do que qualquer outra coisa, né? Doutor Luiz Fernando Marco.
pré-candidato a prefeito não sei por qual partido, se algum partido quiser abraçar esse pepino, entendeu? Porque eu vou lá, mas não é aquela história assim do Bolsonaro, que eu falo mesmo, do candidato aquele que eu não tô nem aí, não. Não é aquela responsabilidade. Não é aquela história de criar polêmica para angariar votos, sabe? Para agradar um setorzinho aqui, um setorzinho ali, entendeu? Se tiver que meter pau, eu vou meter pau. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Mas sempre procurando estabelecer a verdade, né? Com muita humildade, que eu acho que é fundamental, porque a gente não sabe de tudo, mas a gente tem algum acúmulo, alguma experiência para sentar naquela cadeira ali, né? Aqui no Centro Administrativo Leopoldo Petri, até porque eu já sentei naquela cadeira mesmo de brincadeira, tu entende? Mas para sentar naquela cadeira ali e manter o gabinete aberto mesmo, sabe? Que eu acho que isso é o que falta nos prefeitos de Novo Hamburgo. Na época da campanha, é churrascada, é quermesse, é uma maravilha, sabe? Bah, o cara tá ali, bah, o candidato a prefeito, pô, né? Depois que o cara se elege prefeito, o cara sumiu. E aí, não, mas eu vou lá, a gente vai fazer uma comissão para falar com o prefeito. Aí tu fala com o chefe de gabinete primeiro. Tu fala com não sei quem, tu fala com a secretária lá do prefeito, aquela coisa toda, né? Essa história de manter o gabinete aberto, sabe? E além de manter o gabinete aberto, de sentar com a população. Mas o prefeito também tem tempo, porque realmente tu tem que se transformar em 400 e 500... Não, Tobias, tu faz o seguinte, ó. 600, 800, mil demandas que tu para aquele grupo que veio de fora, lá o grupo interessado em investir na cidade, tá? É importante a presença do prefeito? É importante a presença do prefeito protocolar, entendeu? Opa, bom dia, seja bem-vindo à nossa cidade, aqui não sei o quê, tomar um cafezinho de coisa. Deixa para os técnicos da prefeitura que tu tá comandando, tu tá comandando os técnicos da prefeitura. As pessoas que tu nomeou, quem é que eu vou nomear como meu secretário ou como minha secretária? Não ser um centralizador, então, prefeito... Não, eu vou confiar no meu secretariado, tá? Eu vou confiar que o secretário e a secretária, eles têm a minha filosofia. Porque eu vou ser prefeito da cidade. E sendo prefeito da cidade, eu vou ser eleito com votos de uma população que me escolheu para ouvir as demandas da população. Então, quando eu estiver lá ouvindo as demandas da população, eu não vou ter tempo em estar em reunião em prefeitura. A reunião de prefeitura eu deixo para os secretários que eu tenho confiança. Tá? Essa eu deixo nas mãos do secretário lá, que é um técnico, que é uma pessoa graduada, pós-graduada, com mestrado, com doutorado nessa área, eu vou confiar nele. Tem uma hora que o secretário vai me ligar, prefeito, foi decidido isso na reunião. Foi decidido isso, o que tu acha? Não, eu acho que está de acordo com a lei, né? A gente não vai ter nenhum problema com o Ministério Público, a gente vai estar trazendo benefício para a população. Posso tocar? Pode tocar. E onde é que o senhor está, prefeito? Eu estou aqui em Canudos. Eu estou aqui na Santo Afonso agora. Sabe? É essa caminhada que eu quero fazer com a população, como eu sempre fiz. Com a população lá da Vila Kipling, com a população da Vila Martin Pilger, que eu tenho um carinho muito grande, porque é uma ocupação do lado da Fevale, sabe? Uma universidade que tem um curso de arquitetura e urbanismo, né? Que se envolveu com a urbanização de uma vila que tinha uma situação muito precária uns anos atrás, e que com uma caminhada de vários prefeitos e com um olhar muito focado ali da própria administração, a gente conseguiu resolver o problema, está conseguindo resolver o problema de 142 famílias da Martin Pilger. Fernando, entendeu? Marco, então, prazer enorme ter te recebido Tobias, aqui. É uma pena que o Conexão Política não tem 1 hora de duração. Porque a gente poderia ter 5 horas de duração e o nosso papo não ia terminar. E o detalhe é o seguinte, eu acho que tem muita gente que vai ficar surpreendida, porque é o primeiro espaço de mídia aqui do município de Novo Hamburgo em que eu me coloco à disposição para ser prefeito da cidade. Eu acho que um passo eu já dei, né? Os próximos passos agora eles vão acontecendo, como eu falei lá no início para o senhor e para a senhora que está nos assistindo, que a minha vida sempre foi assim, ela sempre foi se entrelaçando, uma coisa foi se ligando à outra, né? E como Deus me deu a oportunidade de estar aqui agora, conversando com meu amigo Tobias Falcão, talvez eu possa estar entrelaçado com o senhor e com a senhora para juntos mudarmos a história de Novo Hamburgo. É esse o convite.